Feche os olhos e imagine a Idade Média. O que você vê? Provavelmente lama, pestes, escuridão intelectual e uma igreja que supostamente queimava quem tentasse inovar. Esse é o filtro de Hollywood que nos venderam na escola. Mas e se eu te dissesse que enquanto o Império Romano colapsava, foram homens de túnica, isolados em mosteiros, que criaram o código-fonte do capitalismo moderno e da engenharia industrial? Esqueça a Idade das Trevas. Hoje vamos entrar na verdadeira sala de máquinas da Europa medieval. Para entender a inovação, precisamos entender o bloqueio. No mundo antigo, o trabalho manual era desprezado. Cícero e Aristóteles viam o labor físico como algo para escravos, indigno de um homem livre. Por que inventar uma máquina para moer trigo se você tem milhares de escravos para fazer isso de graça? A escravidão era a inimiga da tecnologia. Mas quando Roma cai e a economia escravagista rui, surge um vácuo. E nesse vácuo entra São Bento com uma regra que mudaria o DNA do Ocidente. São Bento não queria criar um império econômico, ele queria ordem. Sua regra, ora et labora, reza e trabalha, fez algo revolucionário. Ela santificou o trabalho manual. De repente, sujar as mãos de terra ou graxa não era coisa de escravo, era uma forma de oração. Isso destruiu a barreira psicológica contra a tecnologia. O monge não podia perder tempo, ele tinha que rezar. Então, para cumprir o labora com eficiência e voltar para o ora, eles precisavam de algo inédito: automação. Se você quer ver onde a indústria nasceu, não olhe para Manchester no século XVIII. Olhe para a Ordem de Cister no século XII. Eles eram o Vale do Silício da época. Um mosteiro cisterciense não era apenas uma igreja, era uma fábrica complexa. Eles desviavam rios inteiros com uma engenharia hidráulica que a Europa não via desde os romanos, mas com um propósito novo: energia cinética. Eles não usavam rodas d'água apenas para moer grãos. Eles as usavam para pisar lã, curtir couro, serrar madeira e forjar ferro. Vamos visualizar isso. Imagine um martelo de forja pesando 500 quilos. Para um ferreiro humano levantar isso, levaria tempo e esforço exaustivo. Os monges conectaram esse martelo a um eixo de cames movido a água. O resultado? O martelo batia ritmicamente dia e noite, sem cansaço. A produção de ferro disparou. Ferramentas melhores significavam mais comida. Mais comida significava mais população. A tecnologia monástica tirou a Europa da fome endêmica. Mas a maior máquina que eles nos deram não forjava ferro, ela forjava a realidade, o relógio mecânico. Antes dos monges, o tempo era fluido, medido pelo sol. Mas para rezar as matinas, laudes e vésperas no horário exato, os monges precisavam de precisão absoluta, mesmo em dias nublados ou à noite. O primeiro relógio mecânico não foi feito para marcar a entrada na fábrica, mas a entrada na capela. Ao fazer isso, eles transformaram o tempo em uma commodity. O tempo podia ser medido, gasto e economizado. Sem o tempo dos monges, não existe o tempo é dinheiro do capitalismo. Com tanta eficiência e tecnologia, aconteceu o inevitável: excedente. Os mosteiros produziam muito mais lã, vinho, vidro e ferro do que precisavam. O que fazer? Vender. Os monges começaram a organizar feiras locais, criar rotas de comércio e, crucialmente, sistemas de crédito para gerenciar essa riqueza. Eles precisavam de contabilidade rigorosa para prestar contas a Deus e ao abade. Séculos antes das grandes corporações, as ordens monásticas operavam como multinacionais, transferindo tecnologia e capital através das fronteiras da Europa. Então, da próxima vez que alguém falar em Idade das Trevas, lembre-se: a luz elétrica que ilumina sua casa, o relógio no seu pulso e a ética de que o trabalho gera progresso não nasceram em laboratórios seculares modernos. Eles nasceram no silêncio dos claustros, sob o lema Ora et Labora. O monge não fugiu do mundo, ele construiu as ferramentas para dominá-lo. O capitalismo e a tecnologia não mataram a tradição. Eles são, ironicamente, filhos dela. Se essa história mudou sua visão sobre o passado, inscreva-se no canal para descobrir mais verdades ocultas. Até a próxima!